Meus caros irmãos, minhas queridas irmãs, estarmos todos nós reunidos aqui nesta noite, celebrando nossa padroeira nesta solenidade da Assunção, já é um grande testemunho, uma grande expressão de que nós reconhecemos que a Virgem Maria não é uma qualquer. Pelo contrário, nós estamos aqui porque reconhecendo que a Virgem Maria foi elevada de corpo e alma aos céus, nós de fato experimentamos que temos lá junto de Deus uma grande e fiel intercessora. Eu peço que você nesse momento se recorde de tudo que você já pediu à Nossa Senhora da Saúde, de tantos momentos em que você esteve aqui nesta igreja, ou mesmo quando passava aqui pela nossa praça e enxergava, mesmo que distante, a imagem da Senhora da Saúde e elevava a ela a sua oração, a sua súplica. Com certeza, meus irmãos, minhas irmãs, a maioria de nós, de uma maneira ou de outra, já fomos acolhidos, atendidos pela Virgem Maria na sua terna intercessão, na sua afeição por todos e cada um de nós. Por isso, essa celebração da Assunção de Nossa Senhora, ela é momento para que todos nós renovemos a nossa confiança na intercessão poderosa de nossa querida padroeira, a Senhora da Saúde. Mas também, meus irmãos, minhas irmãs, olhando para a novena que nós vivenciamos, nós neste ano fomos motivados pela vivência do 3º ano vocacional no Brasil. O lema deste ano vocacional é o seguinte, inspirado no Evangelho de São Lucas, no trecho que nos narra o encontro do ressuscitado com os discípulos de Emaús. Corações ardentes, pés a caminho. Nós devemos entender, meus irmãos, minhas irmãs, que quando uma palavra encontra acolhida no nosso coração, ou seja, quando o nosso coração fica vibrante e os nossos olhos vibram diante de uma determinada realidade, nós não conseguimos permanecer do mesmo jeito. Nós não ficamos parados, nem acomodados, mas nós somos capazes de partir em missão. Nos colocamos a caminho, impulsionados por aquela palavra que tanto nos tocou. Hoje nós podemos nos perguntar, meus irmãos, minhas irmãs, como nós estamos na nossa caminhada de fé? Ora, se nós estamos parados, acomodados, certamente um dos motivos, uma das razões, meus irmãos, minhas irmãs, é justamente porque nossos corações estão endurecidos, estão frios. Nós não estamos sendo capazes de ouvir aquela palavra que pode de fato nos motivar, aquela palavra que pode dar um impulso para que realizemos a nossa missão. E por isso há tanto comodismo, por isso, meus irmãos, minhas irmãs, são tão poucos os operários na messe do Senhor, porque infelizmente nós não estamos dispostos a ouvir e acolher aquela palavra que faz arder o nosso coração e que assim nos anima para seguirmos em nosso caminho. Com a Virgem Maria, meus irmãos, minhas irmãs, aconteceu precisamente o contrário.
Maria foi totalmente acolhedora, aberta e disponível à palavra do Senhor. Por isso toda a sua existência foi transformada. Por isso a Virgem Maria encontrou um horizonte, um sentido maior para a sua vida e soube acolher a missão que Deus lhe confiara. E assim nós entendemos, meus irmãos, minhas irmãs, o Evangelho de hoje. Eu gostaria de destacar neste Evangelho duas atitudes da Virgem Maria, que primeiramente podem nos causar uma certa admiração. Vejam só, no início do Evangelho nós ouvimos que a Virgem Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente àquela cidade onde habitavam Zacarias e Isabel. Então, vamos imaginar Nossa Senhora que está realmente até agitada, correndo com pressa para chegar logo à casa de Isabel. Mas quando nós olhamos para o final do Evangelho, meus irmãos, minhas irmãs, São Lucas vai nos dizer que a Virgem Maria ficou 3 meses lá na casa de Zacarias e de Isabel. Ora, meus irmãos, minhas irmãs, se Maria fosse simplesmente uma mulher agitada e apressada, ela não daria conta de permanecer 90 dias, 3 meses, na casa de Isabel. Mas a Virgem Maria, então, meus irmãos, minhas irmãs, ela foi capaz de vivenciar o que nós chamamos da virtude da mediania ou do equilíbrio. Maria sabia dosar muito bem as coisas, sabia discernir, deixava que o Espírito Santo de Deus lhe desse a sabedoria para conduzir os seus passos e as suas atitudes. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, quando foi necessário correr e se apressar, Maria soube fazer isso. Quando foi necessário parar e gastar mais tempo, Maria também soube ter essa mesma atitude e se colocou inteiramente à disposição daquela que tanto necessitava de seus préstimos, de seu auxílio, de sua ajuda. Olhando para Maria, meus irmãos, minhas irmãs, somente com esta atitude dela nós temos tanto a aprender. Vamos olhar para a vida de cada um de nós. Tantas vezes, meus irmãos, minhas irmãs, nós somos agitados e apressados demais. Infelizmente, há pessoas que estão vivendo de um modo tão agitado, tão frenético, que não tem tempo para nada. Há pessoas que se encontram num nível, num grau de ansiedade, de depressão, porque estão de fato envolvidos numa pressa, numa velocidade e querem fazer tudo correndo e não têm paciência para nada. Mas também, meus irmãos, minhas irmãs, há quem seja devagar até demais. E hoje está em alta um termo que nós utilizamos, que é a procrastinação. Ou seja, aquela pessoa que é tão sossegada, tão acomodada, que vai deixando tudo para depois. Deixa para resolver sempre no outro dia, vai sempre adiando e nunca toma as atitudes que são necessárias. Nós então corremos esse risco, meus irmãos e minhas irmãs, ou de sermos apressados demais da conta, ou de sermos lentos demais. Ora, mas ainda existe uma outra situação complicada. Muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós corremos o risco de sermos muito apressados para fazer o mal,
para julgar, para condenar, para nos vingar, para espalhar a discórdia. Tantas vezes, meus irmãos, minhas irmãs, apressadamente nós reagimos com violência. Tantas e tantas vezes nós vamos tomando aquelas atitudes que são totalmente contrárias ao... Somos lentos demais, acomodados demais para perdoar e pedir perdão, para reconciliar, para fazer o bem, para fazer a caridade, para buscar a conversão do nosso coração. Ora, meus irmãos, minhas irmãs, quando nós vivemos assim, nós não estamos nos inspirando no exemplo da Virgem Maria, nossa mãe. Vamos então nessa liturgia, nessa solenidade, neste dia tão especial para todos nós, fazer esse pedido para Maria, nossa mãe, que está assunta aos céus. Vamos pedir que ela nos dê a sabedoria e o discernimento, meus irmãos, minhas irmãs, para que nós saibamos ser apressados naqueles momentos em que a prece é necessária. Como Maria soube se dirigir apressadamente para servir a Isabel. Que nós tenhamos pressa para viver o amor, que nós tenhamos pressa para nos converter, que nós tenhamos pressa para construir a paz. Aprendamos com a Virgem Maria esta atitude, meus irmãos, minhas irmãs. E que nós também aprendamos com ela, meus irmãos, minhas irmãs, a termos a devida lentidão, a capacidade de esperar, que nós saibamos nos abrir ao Espírito Santo de Deus para discernir, para esperar com paciência as horas de Deus, para medir as nossas palavras e reações, para termos de fato a disposição de vivermos mais conforme a misericórdia e a ternura de Deus, que a Virgem Maria veio também nos ensinar e testemunhar. Que esta palavra possa então encontrar acolhida em nossos corações. Que os nossos corações, mesmo que ainda marcados por tantas mágoas, por ódio, rancor, por tantas situações que nos endurecem, que eles se abram a esta palavra, a esse testemunho da Virgem Maria. E contando com a sua intercessão, que nós saibamos, como ela, viver cada vez mais a vontade e a palavra de Deus em cada dia de nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.